Olá! Olhe bem para esta imagem. O que você consegue ver? Quantos elementos da natureza diferentes são visíveis? Olhando com atenção, podemos identificar o boto, a vegetação ao fundo e a água. Embora não seja visível, o ar também está aí. E tudo isso é visível devido à luz que reflete nesses elementos e chega aos nossos olhos. Mas quais desses elementos são vivos? Quais são não vivos? Observe novamente a imagem com atenção. Tente identificá-los. Essa questão é bastante importante para compreender os princípios básicos da ecologia, ciência que estuda as relações entre os seres vivos e os outros elementos da natureza. Vamos conversar um pouco mais. Todos os elementos da natureza, todos os elementos existentes no planeta, podem ser classificados em vivos ou não vivos. Há uma organização comum em todos os ambientes do planeta. É importante identificar os elementos do ambiente, conhecer a organização dos elementos não vivos desse ambiente, conhecer suas interações para poder compreendê-lo. Observe atentamente essas imagens. Como você classificaria cada um desses elementos? Pode parecer simples, mas é comum as pessoas se confundirem. O tatuzinho e a planta suculenta são seres vivos, estão vivos, possuem um ciclo de vida e são capazes de se reproduzir. A rocha nunca esteve viva e nunca estará. Já o galho seco, apesar de morto, é o resto de um ser vivo. Está morto, mas foi parte de um ser vivo. Isso é diferente da rocha, que nunca esteve viva. Como lidar com essa situação? Como diferenciar elementos vivos e não vivos da natureza? Pense a respeito. O que define um ser vivo? Tente listar 5 características comuns a todos os seres vivos e também exclusivas deles. Você poderia dizer que eles se movem, e essa afirmação é comum. Porém, você já viu alguma árvore se mover? Por outro lado, as ondas do mar, representadas nessa imagem, são formadas por água em movimento. Pense, embora nem todas as características a seguir sejam facilmente observáveis, podemos dizer que os seres vivos possuem um ciclo vital, ou seja, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Nem sempre um ser vivo cumpre todas essas etapas, mas o fato de não gerar descendentes não faz dele um elemento não vivo da natureza. A capacidade de se reproduzir, gerando outros indivíduos da mesma espécie, é uma característica importante dos seres vivos. Eles necessitam de energia e matéria-prima, nutrientes, para completar seu ciclo de vida. Assim como uma lâmpada não acende sem eletricidade, um organismo não vive sem uma fonte de energia. Isso leva à dependência e interação com outros elementos da natureza, vivos ou não vivos. As interações relacionadas à busca por energia e nutrientes são chamadas de relações alimentares. Todo ser vivo participa de cadeias alimentares. A consequência do metabolismo dos seres vivos, consumindo energia e nutrientes, é a produção de resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos, que são liberados no ambiente. Todo ser vivo reage, de alguma maneira, a diferentes estímulos externos. Todos eles possuem estrutura celular. A célula é chamada de unidade fundamental dos seres vivos. No interior da célula, dentro de um núcleo ou não, está o material genético, com informações características de cada espécie de ser vivo. Por fim,
a homeostase ou capacidade de manter as condições internas das células e do organismo, mesmo diante de pequenas mudanças do ambiente em que se encontram. Todos os ambientes do planeta são formados por elementos vivos e não vivos que interagem em um delicado equilíbrio ecológico. Ao mesmo tempo em que os elementos vivos dependem de diversos fatores ambientais não vivos e são influenciados por eles, limitados algumas vezes por outros, eles também são capazes de provocar alterações no ambiente, modificando suas condições e alterando os elementos não vivos. Preste atenção, esses conceitos são essenciais para você. Elemento vivo é todo elemento da natureza que possui um ciclo vital. Elemento não vivo é todo elemento da natureza que não possui ciclo vital. Ciclo vital é o conjunto de transformações, fenômenos, que ocorrem entre o nascimento e a morte de um ser vivo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das células, em que são transformadas ou produzidas substâncias. Homeostase é a capacidade dos seres vivos de manter as características do organismo estáveis, as condições do organismo, mesmo diante de mudanças ambientais. Leia novamente cada um desses conceitos e procure memorizá-los atentamente. Observe de maneira atenta este mapa conceitual. Ele apresenta de forma esquemática a organização dos vários ambientes. Os ambientes do planeta Terra são compostos por elementos vivos e elementos não vivos. Os elementos não vivos podem ser luz e calor do Sol, solo, água, ar. Já os elementos vivos têm como exemplos animais, vegetais, fungos e micro-organismos de outros reinos. Observe-o atentamente e procure memorizá-lo. Este outro mapa conceitual apresenta as características que definem os seres vivos. Elementos vivos da natureza possuem características exclusivas ligadas à interação e dependência de outros elementos, funcionamento do seu organismo, ciclo vital e estrutura celular. A interação e dependência pode ocorrer com outros elementos vivos ou com elementos não vivos, e ela envolve reação a estímulos. O funcionamento do organismo caracteriza-se pela homeostase, que é a capacidade de manter as condições do organismo diante de mudanças ambientais. A homeostase regula o metabolismo, que produz resíduos e necessita de energia e matéria-prima ou nutrientes. Esses são obtidos na cadeia alimentar. O ciclo vital envolve nascer, crescer, reproduzir e morrer. A reprodução é gerar indivíduos da mesma espécie, que possuem o mesmo material genético. Ter estrutura celular significa que o organismo é formado por células, a unidade fundamental dos seres vivos. Observe atentamente este mapa conceitual e procure memorizá-lo. Vamos praticar o que aprendeu. Realize esse exercício ao ar livre. Escolha um local de seu agrado e observe atentamente o entorno. Identifique os elementos vivos e não vivos que formam o ambiente em que se encontra. Será que você consegue identificar todos eles? Tente imaginar as relações de dependência existentes entre os elementos identificados. Esse olhar investigativo torna mais evidentes uma série de fenômenos que ocorrem cotidianamente e costumam passar despercebidos para a maioria das pessoas. Descubra o mundo em que vive. Ele é bem mais interessante do que parece.
Recomendo que você assista também os vídeos linkados abaixo. Eles podem complementar seu aprendizado sobre as relações entre elementos vivos e não vivos da natureza e auxiliá-lo a identificar características exclusivas dos elementos vivos. Na próxima videoaula, vamos conversar sobre cadeias alimentares. Um grande abraço e até a próxima!